Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, varejistas. Sim, não vou comentar sobre uma específica, acho que eu vou trazer o gráfico das três principais, Amer 3, Via 3 e Magalu durante a semana, hoje dia 27, geralmente todo final de semana no canal Clube dos Dividendos, eu posto entre sábado e domingo, mas principalmente domingo, tá? E até às vezes segunda-feira, Via e Magalu. Hoje eu vou contemplar também Amer 3 e a gente vai comentar sobre esse gráfico, né? Sobre esse movimento dessa semana pós-natal da Via, tendo ali um pouquinho mais de força na parte compradora. Vamos tentar examinar o porquê que isso aconteceu. Na minha opinião, muito mais uma ótica, né, de valuation, mais baratinho, tá? E depois a gente coloca para vocês aí a análise técnica e o que não fazer ou não esperar para essas companhias, tá? Eu acho que esse é o principal. Como alocador de recursos, a gente deve pensar para 2023 olhando para essas três companhias, né? O que deve ser a chave de virada para elas. Pessoal, vamos lá. Eu vou sair da telinha aqui que fica melhor, acho que para vocês, tá? Este gráfico aqui é 2022, tá? Então esse é o contexto gráfico de 2022, tá certo? Dentre as três principais companhias, de 3 de janeiro até o momento atual, gravo para vocês dia 27 de dezembro, tá? A Via conseguiu um salto maior aqui, pós-natal. Tá? O rally natalino e etc. foi mais interessante para a Via. Tanto que no ano ela se distanciou da Amer, cai 70, Magalu cai 60 e a Via aqui está caindo 48 aproximadamente. Mas vejo que o movimento das três companhias é muito parecido. Então aqui cabe a primeira lição, né? Você, alocador de recursos, formador da própria carteira e etc. Olha, não vale a pena ter as três. Ponto. Nem as duas. Nem duas das três, é uma só, tá? Uma só, tá de bom tamanho, você está exposto aí a praticamente os mesmos riscos, tá bom? Então essa é a primeira parte, acho que não valeria a pena estar alocando recurso em duas, isso para longo prazo. Se você é trader, aí o mundo é totalmente diferente. Bom, quando a gente vai olhar do porquê que a gente está voltando a cair, tá? Principalmente no dia de hoje, ontem e hoje, isso tem a ver com a curva de juros. Então, infelizmente, a curva de juros não fechou tão rápido quanto eu imaginava. Fechou, bem verdade, tá? Mas não tão rápida quanto eu imaginava. Tá? Eu imaginava um fechamento mais forte, assim como foi pós-PEC dos benefícios, tá? Assim como foi também pós-PEC dos precatórios, embora a PEC dos precatórios esteja mais parecida com o momento atual, tá? Não igual, mas ainda assim dá uma rimadinha, né? Tem ondinhas ali compradoras ainda nesse topo. A gente precisa, pessoal, ver esses juros fechar, tá? Para pelo menos aqui o 12,60, 12,50.1 e ponto final 11,72. Tá? Esse é o meu cenário para 2022. Então, mudando para a parte aqui do gráfico um pouco maior, esse é o cenário que eu tenho, tá? É que os juros fechem um pouquinho ao longo aí, não sei, de mais dois, três pregões que nós temos. Nós estamos na terça-feira, na quarta, quinta e sexta, 3 pregões ainda para fechar o ano, tá? Que ele feche ou agora ou em janeiro. Tá? Quando fechar, teremos mais altas nos ativos, sem dúvida nenhuma. Errei, pessoal, juros para cima, tá? Não só para cima, mas ultrapassando 13,30, tá? Ultrapassar o 13,30, pessoal, é ultrapassar a máxima da PEC dos benefícios. Tá? Se isso acontecer, tá? Se isso acontecer, as empresas Via e Magalu, por exemplo, vão renovar a mínima. Tá? É batata. Não vejo que o mercado vai conseguir segurar a mínima feita na PEC dos benefícios lá em julho. Tá? Então o meu cenário não é esse. Meu cenário é que os juros tendem a sofrer bastante pressão entre 13 e 25 e o momento atual. Tá? Deixa eu pegar aqui qual é a região. Então essa região aqui para mim é vendedora. Tá? E aí o fechamento vem até os 12,60, 12,50. Tá? Ou, aqui é bem otimista, 11,70. Tá? Para a base aqui do durante a eleição. Eu acho que a gente está mais para esse canto aqui, ó, 12,50. Tá? Só o fechamento de 13 para 12,50, ou seja, 0,50 aí, pessoal, já vai gerar mais um ralizinho aí de virada de ano, ou se for ano que vem, um ralizinho em janeiro. Tá? Agora, você me pergunta, por que a Via ela conseguiu ter uma rentabilidade melhor, tá? Durante o rally? Bom, a Americanas, pessoal, está com 190 de preço-lucro. Bem verdade que o PVP está de 55, então chama atenção aqui a lojas americanas, tá? Se a gente for para Magalu, de 190 de PL, a gente mergulha para uma empresa deficitária, em 48, deficitária. Então já corta aqui em um PVP de 1,67. Então, olha, entre Magalu e B2W,
tá? Em Americanas, perdão, não é mais B2W, Betol, né? O Magalu tá em uma condição pior em termos de valuation. Tá? Então, por isso, talvez o mau humor da Magalu, ou menos euforia quando assim tivemos para essas companhias. A Via, pessoal, quando a gente olha para a Via, tá? A gente vê aqui um PL menos negativo e também um preço valor patrimonial abaixo de 1. Então, acho não, né? A minha tese, né? Que a Via deu uma espichada maior, porque gringo, quando aperta botão, aperta também com valuation, né? Então, a Via tem um valuation mais agradável, tá? Assim como a Americanas. Tá? Assim como a Americanas. Certo? Então, seria essa a única, né? O único porém ali, tá? Qualitativamente falando, estão todas pressionadas nesse momento, seja por competição cada vez mais forte, ou seja por margem, preço, inflação, tá? Para essas empresas não faz bem, e também o custo do capital lá nas alturas, né? CDI. Então vamos lá, começar a parte técnica aqui para vocês agora com a Americanas, tá? O que eu não faria em 2023? Tá? O que eu não faria em 2023? Eu não compraria Americanas acima dos 11,44, 11,72. Tá? Eu tenho a aposta dos juros é que ele não vai fechar, não vai abrir mais. Então esse fundo aqui é candidato, é um bom fundo. Por isso eu ponho 8,82, 8,12. Mas o alvo não é muito longe. E aí para 2023, o que eu tenho para o cenário para as companhias é o quê? Lateralização. Porque os juros tende a ficar estável, tanto o futuro quanto a Selic. Então é esse movimento que eu imagino para 2023, principalmente no primeiro e segundo primeiro semestre. Tá? Porque o Roberto Campos não vai mexer nos juros, dificilmente vai, depois de mais uma PEC aprovada. Então esse é o ponto 1. A região de lateralização da Americanas pode perder muita volatilidade dessas empresas, pessoal. Então tenham isso em mente. Pode e deve perder muita volatilidade dessas empresas. Então ela pode ter uma volatilidade no primeiro semestre, por exemplo, entre 11 e 12 reais. Perdão, entre 8 e 12 reais. 8 e 12 aqui, 11,70 aproximadamente. Então esse é o primeiro ponto. Quem está pessimista, acha que juros vai abrir? Está aqui, ó. Os próximos alvos, infelizmente, vão romper mínima. Tá? 5,87, 4,60. Então eu não tenho nenhum alvo em 7 nem em 6. Só a partir de 5,87, 4,60. Então eu deixaria o mercado amassar ela mais um pouco. Tá? Passou do meu alvo dos 11,72, pessoal, é o 14,15, 15,49. Tá? 14,15, 15,49. Essa é a Amer. Tá? A Via, já postei vídeo, mas vamos só colocar o gráfico para vocês. Tá? Então a Via, pessoal, foi até o VWAP. Maravilha, quem está utilizando o VWAP, eu postei vídeo recentemente no canal. Tá? Agora ela deve voltar para os 2,8, conforme os juros está pressionando, tá? A Via está caindo e todas as outras. Então ela deve retrair aqui até os 2,8, 2,6. De novo, pessoal, de novo. Só que a Via tem uma resiliência um pouco maior aqui, porque ela tem, antes de romper a mínima da PEC dos benefícios, tá? Ela tem mais um ponto, 1,84. Então 2,8, 2,6, 1,84. Juros abriu, pessoal. Infelizmente, não teve jeito. 1,36, 1,27. Meu salário base não é o vermelho, a setinha vermelha. Meu salário base é o verde. Aí para Via, essa sim, eu tenho uma volatilidade um pouco maior. Que sai dos 2, vai para os 4. Tá? Então, poxa, é 100% de retorno ela pode dar aí já no primeiro trimestre de 2022. 4,10 é meu alvo final que eu tenho para ela. Tá? A Amer está bem mais amassada, bem mais difícil para mim. A Via está mais fácil de imaginar onde vai ser a lateralização que eu falei para vocês dos juros e também dessas companhias. Da Via vai ser aqui, ó, entre 1,84, mas principalmente 2,8, 2,6 a 4,10. Ponto. Vai ser difícil romper mínima, romper máxima, com juros estável e tão alto como está. Magalu, que é a mais cara aí dentre as faladas, pessoal. Pois bem, ela está um pouco mais sensível, mas ainda tem para Magalu 5,89, 5,91 como máximo. Tá? E para ela, né, uma manutenção aqui dos 2,45, 2,18, 2,13, tá? E essa vai ser seria a região de lateralização para o primeiro trimestre. Bom para vender aqui em cima, bom para comprar aqui embaixo. Errei. Juros abriu, pessoal, ou não abriu e a Magalu simplesmente caiu. 1,59, não tem outro suporte. Tá? Não tem outro suporte. Beleza, pessoal? Esse é o resumo, então, que eu quis dar para vocês do ciclo de mercado que eu vejo essas companhias. Nesse exato momento, esse é o ciclo de mercado que eu vejo elas.
tá? Quando a gente acompanha aquelas fotos gráficas, eu tô até procurando aqui na outra telinha se eu tenho o gráfico do Wyckoff aqui, de ciclo de mercado, não sei se é nesse computador ou no computador de casa, provavelmente de casa, pelo que eu tô vendo, infelizmente, tá? Eu iria mostrar para vocês os 3 ciclos de mercado, mas eu posso desenhar aqui, tá? Para quem não manja muito de análise técnica, tá? O ciclo de mercado que eu vejo para as ações de varejo, 2021 foi esse aqui, ó. 2022, vamos pôr de amarelo, laranja. Foi esse aqui. Tá? Diminuiu as quedas, mas ainda continuou caindo em 2022. Agora, em 2023, eu vejo este aqui. Certo? Um ciclo lateral. Porque nós conseguimos ter manutenção da mínima. Tá? Esse é o ciclo para as small caps, principalmente para as varejistas e tal, que são muito sensíveis aos juros. Enquanto que os juros é o oposto, né? Os juros esteve em 2021, tá? Aí 2022, tá? E agora eu vejo os juros lateral em 2023, tá? Quando os juros inverter a tendência e vier para baixo, e não tenho, pelo menos no primeiro semestre, essa expectativa, aí sim as small caps vão romper para cima. Então é essa dinâmica que eu vejo para 2023, principalmente no primeiro semestre. Tá? Eu acho que a gente vai estar para as small caps nesse lenga-lenga, perda de volatilidade, mas também perda de sofrimento em relação a novas mínimas, e a mesma coisa para os juros. Perda de volatilidade e também perda de sofrimento de novas aberturas. A gente vai manter ali um juros futuro e a Selic também nos 3,75, tá? Sem mexer. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a sua opinião. Vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau.